Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Hoje em dia, pessoal, nós vivemos um momento em que todo mundo quer justiça. Porém, a justiça que as pessoas querem depende das suas conveniências. Independente da pessoa estar errada ou não, de ser culpada ou não, ela quer justiça de acordo com a conveniência que faz sentido para ela. Se a narrativa que ela segue faz sentido que aquela pessoa seja culpada, ela não quer saber o que aconteceu. Independente, ela não quer saber, é culpado. Se a narrativa for contrário àquilo que ela acha, aí ela vai, não, é inocente. E vice-versa, né? Ou seja, a culpabilidade depende da narrativa que eu sigo. Se a minha narrativa segue que o cara tem que ser culpado, aquele tipo de pessoa ali é culpada, ok, culpado não se julga, não interessa o julgamento, não interessa os fatos. Interessa que ele é culpado porque a minha narrativa é essa. Se a minha narrativa é a favor, ele tem que ser inocente. Então é um tempo de justiças e conveniências e narrativas, né, que a gente está vivendo hoje, com o advento das redes sociais, isso se espalha cada vez mais. Né? Bom, é disso que nós vamos conversar hoje no capítulo Deuteronômio 19. Nesse capítulo, pessoal, Deus está passando, né, para o povo, a lição é para o povo, tá? Que não é admitido que se levante falso testemunho. É isso mesmo. Você não pode levantar um falso testemunho contra a pessoa. Segundo, você não pode ser culpado, sequer aberto um inquérito contra você, se não tem duas ou mais pessoas te acusando. Eu não posso chegar lá junto aos sacerdotes, junto aos juízes, né, e te acusar de alguma coisa e simplesmente ser aberto um inquérito, você ser preso e tudo mais. Não. Precisa que tenha mais de duas ou três pessoas para que isso seja, vamos dizer assim, aberto uma investigação, né, um inquérito, vamos dizer assim, para que aí seja verificado se aquilo ali realmente é verdade, se não é verdade. Senão vira uma bagunça, né? Qualquer pessoa chega lá, o cara chutou meu pé, o cara me xingou, o cara olhou para mim diferente, eu vou lá e levanto acusações contra essa pessoa. E ainda, essas pessoas que levantassem acusações falsas, elas também tinham sua responsabilidade, tá? Elas também eram responsabilizadas e algumas vezes com a sua própria vida. Tá? Então, esse capítulo de Deuteronômio, a série Deuteronômio, né, ele é todo um capítulo de instruções. Desde a instrução do que você deve vestir, do que você deve comer, de como você deve se comportar, até essa questão de justiça, de ser justo, de tomar cuidado com aquilo que você fala, né? Eu acabei de falar aqui essa questão de você levantar um falso testemunho, você vai lá e fala e acusa alguém, e Deus era muito preocupado com isso. Muito interessante que Deus ele institui, né, as cidades refúgio. O que seriam as cidades refúgio? A gente vai recapitular aqui agora. Imagine que eu estou no trabalho, né, com o meu colega, e por acidente eu dei uma machadada, aquela peça do machado soltou-se, pega no colega, o colega vem a morrer, a falecer. Bom, eu não fiz aquilo de forma intencional, aquilo ali foi um acidente. Nesse caso, eu era encaminhado para a cidade de refúgio para que não houvesse vingança, né? Para que o vingador não viesse atrás de mim, para que um familiar da pessoa não viesse atrás de mim com um sentimento de vingança, né, e tirasse a minha vida, porque não foi intencionalmente aquilo ali que eu fiz, né? Não foi intencional. Mas de outra forma, essas cidades de refúgio, elas não poderiam amparar, por exemplo, uma pessoa que realmente fez de propósito. Eu briguei com um cidadão, estava num estabelecimento lá, briguei com o cidadão, e aí eu fui e enfiei a faca nele de forma proposital. Então eu fiz com a intenção realmente de machucá-lo, de matá-lo. Então, nesse caso, eu tenho que ser julgado de acordo com a lei. Eu não posso ser encaminhado para uma cidade de refúgio. Se alguém fez isso, vai ser responsabilizado junto comigo. Então, Deus pregava a justiça de forma equilibrada. É isso? Nem tudo ao céu, nem tudo à terra. Né? Não pode você agir de forma injusta quando você segue a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não recebe, ela não absorve, ela não aceita injustiças. A todo momento Deus procura justiça. Tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Você não vê situações em que Deus
não, vamos favorecer a esse aqui, porque esse aqui é mais assim, é mais assado. É justo. Você sabe aí que nesse capítulo, Moisés não vai entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele descumpriu uma lei, uma regra que Deus havia estabelecido. Ainda que ele tivesse sido o líder, né, o cara que, poxa, tirou lá o povo, guiou, né? Ele tirou não, quem tirou foi Deus. Ele guiou o povo lá da terra da escravidão até a terra prometida, né? Toda uma trajetória, era considerado como amigo de Deus, Deus o considerava como um amigo, tinha uma relação muito próxima de Deus. Ainda assim, ele também estava sujeito à lei e ele foi punido por isso, né? Certamente Moisés deve ter ficado muito triste, né, pelo fato de não ter podido ir, né, até adentrar a terra prometida. Ele chegou a ver a terra, mas ele não pôde entrar, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado, pessoal, com o que a gente fala, né, com as coisas que a gente fala, com os assuntos que a gente levanta. Num mundo que hoje existem cursos, né, cursos de criadores de narrativa. Na minha opinião, são cursos de criadores de mentiras, né? Se você precisa criar uma narrativa, é que provavelmente essa narrativa é falsa. Se essa narrativa for verdadeira, você não precisa criar. É só você falar. É só você relatar os fatos. E os fatos vão ser provados, são verdadeiros. Mas se você precisa criar toda uma narrativa para encaixar um assunto, para envelopar, para enquadrar um assunto, é porque provavelmente o assunto é mentiroso. O assunto é falso. E aí você precisa de toda uma narrativa para justificar aquele assunto. Certo? Infelizmente a gente está cheio disso aí hoje em dia. Isso é uma coisa que Deus ele refuta, ele não aceita. É muito importante que você tome cuidado, né? Nós que estamos aqui todos os dias lendo a Bíblia, né? Você sabe que eu sou um iniciante na Bíblia, eu estou aqui lendo a Bíblia, eu procuro refletir aquilo que a Bíblia me fala, eu procuro assistir outros vídeos, eu procuro ler outras coisas para que eu possa ter um mínimo de embasamento, um mínimo de repertório quando eu venho aqui falar com você a respeito dos assuntos bíblicos. Mas o que eu procuro fazer é o quê? É encaixar, enquadrar esse assunto na nossa rotina diária. Como que Deus vê isso? Por exemplo, como que Deus vê esse assunto nosso? Por exemplo, hoje nós temos a justiça, e quando você faz alguma coisa que não é de forma dolosa, não é de uma forma intencional, você tem, entre aspas, né, você tem um julgamento na justiça, em que ele te dá uma punição equilibrada, de acordo com a intenção que você teve, né? Então, por exemplo, se eu atropelo uma pessoa, a pessoa passa na minha frente, né? Pô, eu atropelei, eu não tive intenção de ela venha a perder a vida, eu não tive intenção de fazer aquilo. Eu vou ser julgado, né? Logicamente que vai haver um inquérito para poder ver, peraí, qual a velocidade que eu estava, se foi isso mesmo, se eu tive chance de frear e não freei, vai ser tudo isso visto, e eu sendo absolvido, seria absolvido. Se houver alguma coisa que me dê uma culpabilidade, vai ser uma culpabilidade que não vai ser, por exemplo, se eu te fizesse com a intenção, a pessoa está no acostamento, eu de propósito vou e atropelo a pessoa e a pessoa perde a vida. Eu fiz de forma intencional, isso vai ser julgado de forma diferente, né? Da mesma forma, eu não posso, por exemplo, levantar um testemunho, levantar aqui agora na delegacia e falar com uma pessoa que meu vizinho fez uma coisa que ele não fez, né? O vizinho ele vai ser cobrado, ele vai ser chamado, quando for chamado a pessoa vai falar, peraí, mas isso não existiu. E aí eu vou ser cobrado, eu vou ser punido por eu ter acusado a pessoa. Porém a gente vê isso muito hoje nas redes sociais, né, pessoal? As redes sociais hoje estão cheias de narrativas, de mentiras, de fakes, pega-se verdades e enquadra em momentos de mentira, tá um negócio bem complicado, né? Eu não estou aqui para julgar e falar disso, porque se a gente for falar disso aqui, a gente vai ficar aqui o dia todo falando, porque o assunto é muito grande, o assunto é muito amplo. Mas o que eu quero que a gente preste atenção é que a gente tem que se ater àquilo que a palavra de Deus fala. Nós estamos aqui no papel de estudantes, né, estudiosos da Bíblia, e principalmente de colocar em prática, seguidores, né, seguir aquilo que a Bíblia nos fala. Se nós estamos seguindo o que a Bíblia nos fala, seguir não é apenas estudar, seguir é você colocar em prática, é você ser exemplo daquilo que você está estudando, certo? Então, se eu estou seguindo aquilo que eu estou pregando, que eu estou estudando, eu preciso entender o recado que está sendo me dado, certo? Eu não posso levantar testemunho de ninguém, eu não posso
cometer um delito grave de forma intencional e aí dizer que foi sem querer para que eu seja perdoado, para que a justiça, né, como eu falei lá no início, seja conveniente com aquilo que eu quero, eu não posso dizer, fazer uma coisa errada e dizer que sou amigo do outro, né? A gente tem uma coisa que se fala muito, né? Ah, porque a polícia ela aceita barganhas que sejam dadas se você... Mas a primeira coisa que o cidadão faz quando para numa blitz, se ele tiver errado, ele já vai oferecendo ao policial. Ô policial, vamos conversar aqui, peraí e tal. O que a gente pode fazer aqui? Entendeu? Uma coisa que me incomoda muito, sabe, gente? Hoje em dia é justamente isso. São justamente as pessoas que pregam justiça para alguma coisa. Por exemplo, nós estamos há poucos dias aí que o governo Trump invadiu a Venezuela e capturou lá o Maduro para a esposa dele, certo? Não vou julgar aqui se ele está certo ou está errado. Apenas estou relatando o fato. Aconteceu isso. Aí tem um monte de gente, pô, fez certo, fez errado, e não sei o que, tem que ser isso mesmo e tal. Só que essa pessoa, ela anda no acostamento, ela sai andando no acostamento, quase atropela um ciclista, quase atropela uma senhora que está para atravessar, ela fura o sinal, ela chega numa fila do mercado e tenta furar a fila, e tenta se enganar, se privilegiar de alguma forma para não enfrentar aquela fila. Perfeito? Ela não trata bem ao outro só porque ela tem um cargo de chefia, um cargo de supervisão, ela olha para o outro de forma diferente. Só porque ela frequenta a igreja X ou Y, ela acha que ela é melhor que o outro que não frequenta com a de uma outra religião. Tá entendendo? Então assim, que tipo de pessoa justa é essa? Que tipo de pessoa correta é essa? É a pessoa correta de acordo com a sua conveniência. Quando na realidade o que nós aprendemos é que nós devemos ser corretos de acordo com a comunidade, com todo mundo. E não só comigo. E principalmente eu preciso ser correto, principalmente na hora que não tem ninguém olhando. Porque na hora que está todo mundo olhando é mais fácil. Opa, estou vigiado aqui, não posso errar. Agora na hora que não tem ninguém olhando, aí eu vou e faço todos os erros, aqueles que eu condeno. Então eu acho que é uma coisa que precisa se tomar cuidado sim. Essa coisa de você falar, de você... Eu já errei, eu estou falando aqui de mim, tá? Eu já errei, já falei, levantei falso testemunho de pessoas. Ah, Olavo, mas eu não fui para a internet fazer isso, mas eu fiz um comentário. Às vezes você faz até um comentário de um determinado político mesmo, você não sabe se é exatamente aquilo que está acontecendo, aí você vai numa roda de conversa, ou no WhatsApp, ou no Instagram e fala, político tal é isso, é vagabundo, é ladrão. Você não sabe, gente, se aquilo mesmo é verdade. Você não sabe se é exatamente aquilo. Ainda que você não seja punido legalmente, né, a justiça dos homens não venha e te puna, perante a Deus você está errado, você está levantando um falso testemunho de alguém que você não conhece. Você não sabe se foi aquilo mesmo. Quando a gente faz os comentários, quando a gente conversa, a gente tem que dar a opinião em cima daquilo que a gente conhece. Por isso que eu vou te ser sincero, cada vez mais eu me desinteresso por política, porque pro lado que você olha, está tudo errado. Você olha para vermelho, está errado, para o amarelo está errado, para o centro está errado, você só vê pessoas, indivíduos querendo cada vez mais usufruir, usurpar aquilo que era para ser dividido para o povo. Né? Eu não consigo mais ter interesse, acreditar na política. A política é um assunto, na minha opinião, é fascinante, é interessante você entender da política, né? Só que no Brasil, principalmente, ela é feita de uma forma que ela é toda distorcida. A política ela é feita para, o início lá da política, a intenção da política ela é feita para privilegiar a comunidade, só que na verdade no Brasil ela privilegia grupos pequenos. A maioria fica cada vez mais apertada e a minoria cada vez mais dinheiro. Enfim, é um assunto para lá de tempo para conversar, né? Mas é isso. Então eu não consigo ter motivação para ficar me interessando por política. O que me interessa hoje é a palavra de Deus, é procurar viver de acordo com o que ela me ensina, é procurar ser um exemplo para a minha família, para o meu filho, é procurar me olhar no espelho e dizer, poxa, eu estou aqui procurando ser uma outra pessoa, procurando ser uma pessoa que alegre, que agrade a Deus, que Deus olhe e diga, poxa, você aqui está no caminho, vamos lá, vamos continuar, vamos nos transformar aí para ver se vocês daqui a 100 anos, 200 anos você consegue chegar aí ao melhorar, né? Mas sem brincadeira, né? Brincadeiras à parte, a gente vem procurando fazer isso, procurando melhorar,
gente vem aqui todos os dias ler a Bíblia, procurar refletir aquilo que a Bíblia nos fala, procurar colocar em prática isso que a Bíblia nos fala. E a gente gostaria de convidar você, tá? Eu quero convidar você a se inscrever no canal, tá? Ativar aí o sininho de notificações, que aí você vai ser avisado de todos os vídeos que nós fazemos aqui todos os dias, tá? Compartilhar, por favor, convide um amigo, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, pessoal. O seu comentário é fundamental, uma opinião crítica, uma opinião de elogio, um depoimento, para que a gente possa refletir, conversar sobre os assuntos da Bíblia, os assuntos que realmente interessam para a nossa vida, que podem fazer melhorar a nossa vida, né? E deixar o seu like. Quando você deixa o seu like, você incentiva a plataforma YouTube a encaminhar esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas podem fazer parte da nossa comunidade. Imagina você, nós temos hoje 480 inscritos. Desses 480, se cada um levar a palavra de Deus, der um conselho, se guiando na palavra de Deus, se procurar refletir aquilo que a palavra de Deus fala, o quanto nós não podemos atingir, o quanto nós não podemos mudar esse conceito de justiça, né? Esse conceito de vida, e procurar viver melhor, e sempre utilizando a Bíblia aí para nos orientar, a palavra de Deus para nos orientar, e pedindo que Deus oriente os nossos caminhos. Legal, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, pessoal.